Como iniciar um processo de mudança? Vamos pegar a frase do nosso querido Brabandere, um dos epistemologistas que a gente trabalha, que ele diz: de um lado, as coisas, do outro, como elas são vistas. Mudar significa alterar hábitos, rotinas. Rotinas e hábitos são reflexos de cosmovisões, narrativas e conceitos. Quando se quer mudar hábitos, obrigatoriamente será preciso rever conceitos, narrativas e cosmovisões. Podemos dizer assim que quanto mais disruptiva for determinada mudança, mais teremos que lidar com cosmovisões mais arraigadas e vice-versa. Ou seja, a mudança vai aumentando e vai aumentando também o grau de abstração que você precisa ter para se adaptar a ela, né? As cosmovisões, narrações e conceitos são a base da nossa estrutura de pensamento. E quanto mais alinhada essa estrutura de pensamento está com a realidade, mais chance teremos de tomar decisões melhores. E vale também para o vice-versa. Quanto menos alinhada e adequada for a estrutura de pensamento, pior serão as decisões. A estrutura de pensamento, entretanto, é constantemente testada diante de diversas situações que enfrentamos. Sejam por percepções internas que eu quero fazer determinadas mudanças endógenas, de que chegou a hora de promover, e aí eu decido que chegou a hora de promover determinadas mudanças, bem como por eventos externos, exógenos, que demandam alterações nas rotinas e que vêm de fora para dentro. Criei aqui o conceito de mudancista, profissional responsável por entender e ajudar a lidar com mudanças. E aí o mudancista vai ter que trabalhar basicamente em várias situações, identificando mudancistas exógenos, mudancistas endógenos. Pode ser especializado num tema ou no outro, ou um mudancista genérico que pode trabalhar de uma maneira ou de outra. Mudanças exógenas são provocadas por fenômenos inesperados, que fazem com que as pessoas tenham que mudar de hábitos para se adaptar às alterações externas, e o contrário para mudanças endógenas. Mudanças exógenas são muito mais difíceis de serem aceitas e absorvidas, pois, em geral, as pessoas têm que se adaptar a algo sem o devido tempo interno. As pessoas se sentem agredidas de terem que alterar os seus hábitos e rotinas. Uma coisa, aí eu faço o exemplo, uma coisa é a pessoa mudar de casa por iniciativa própria, que é uma mudança endógena, a outra é ter que sair por causa de um terremoto, mudança exógena. No passado, e aí vamos falar de organizações, as organizações tiveram adaptações administrativas através de metodologias tais como qualidade total, reengenharia, oceano azul, e essas mudanças foram mudanças endógenas. Elas escolheram o tempo, escolheram os consultores, escolheram a forma de fazer a mudança. E hoje, com a pandemia e com a revolução midiática civilizacional digital, não programadas e planejadas, nós estamos vivendo mudanças exógenas. E aí a gente faz aqui o trabalho da estrutura de pensamento, mostrando as três camadas, as cosmovisões, que são coletivos de narrativas que são coletivos de conceito, e conceitos que são coletivos de percepções e sensações. Nessas três camadas a gente vai trabalhando, e o mudancista precisa compreender diferentes níveis e para saber em que momento, o que ele está mudando. É um conceito? É uma narrativa inteira? Ou é uma grande cosmovisão? Quanto mais a mudança for de cosmovisão, mais difícil ela é. E é o que a gente está vivendo hoje na revolução midiática civilizacional. Então, quando a gente introduz uma agulha de acupuntura conceitual num determinado conceito, e aqui eu falo, por exemplo, a gente discutiu ontem o conceito prática, e a gente fala muito também de pensar fora da caixa, e esses conceitos são tóxicos. Por quê?
porque eles têm embutidos dentro deles determinadas narrativas e cosmovisões que atrapalham a entender a realidade. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo da Ayn Rand, uma das nossas mentoras epistemológicas, né, ela vai, por exemplo, fazer o questionamento da palavra egoísmo. É um conceito que está aí, todo mundo fala, e ela vai dizer: o egoísmo não é uma opção humana, é inerente da espécie. Todo ser humano precisa ser egoísta, defender os seus próprios interesses para poder sobreviver. E aí ela vai dizer que existem dois tipos de egoísmo, o tóxico e o saudável. O tóxico é aquele que você obriga outro a te sustentar, e aí você tem vários exemplos, e você tem aquele que você cria uma empresa, cria um trabalho e que você faz através de trocas voluntárias. É o que eu chamo da cooperação maravilhosa, quando você vai ao supermercado e alguém diz obrigado e você diz obrigado. Isso é o exemplo da cooperação, da troca voluntária. Quando Rand questiona a palavra egoísmo, ela cria um curto-circuito e abre a possibilidade de questionar narrativas e cosmovisões. Então, o mudancista de excelência precisa ser esperto o suficiente para entender qual é o problema dos conceitos, das narrativas, das cosmovisões e do que ele está procurando modificar. Então, se ele vai modificar uma coisa maior, então ele vai ter que fazer essa alteração. O objetivo do mudancista é justamente fazer com que as pessoas tenham consciência do uso, das opções que elas fazem dos conceitos, das narrativas e das cosmovisões. Quanto mais consciente for isso, mais a pessoa vai ter noção de que ela está conduzindo a vida dela e não está sendo conduzida por outras pessoas. Quando a gente vai trabalhar com fenômenos cotidianos, mudanças pequenas, a gente tem um nível dentro da estrutura de pensamento. E quando a gente entra em fenômenos inusitados, a gente vai subindo de nível. É isso. O que vocês dizem? Colaborou no artigo a bimodal Fernanda Pompeu. Bom, pessoal, vocês devem estar, em função dos nossos artigos, percebendo a qualidade da nossa narrativa. Nós somos uma escola, a melhor escola de futurismo do Brasil. Nós temos aí uma tradição de 70 anos de estudo sobre revoluções de mídia, que começa no Canadá, e nós pegamos essa onda e estamos surfando nela. E eu te convido para participar da escola. A escola é um processo muito interessante, que os alunos entram, fazem a formação e continuam na escola, renovando a cada 6 meses, né, o seu contrato, para que a gente possa ir desenvolvendo juntos aqui uma série de ideias, de conceitos, de pensamentos e reflexões para ajudar as pessoas a entender melhor o digital, ajudar pessoas profissionais e organizações a entender o digital. A gente considera que nós somos a pílula vermelha de Matrix e você pode tomar essa pílula e ficar dentro da nave Nabucodonosor para evitar a volta. O que você me diz? Se você acha bacana, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois eu quero ser bimodal, quero participar da escola, quero entrar e ficar na nave, fora de Matrix. É isso. O que vocês dizem?